Bom, tá aí o Silvinho. Bom, a expressão do Silvinho, né, gente? Sorridente, leve, tranquilo. E nós estamos aqui para falar do trabalho do Silvinho, para falar desse clássico, da vitória do Corinthians, mas eu acho que é um motivo de alegria e festa para o torcedor corintiano que chega no G4 do Campeonato Brasileiro. E já lanço aqui até para dar a todos vocês. Há quanto tempo o Corinthians não chegava no G4 do Campeonato Brasileiro? Há quantas rodadas? Boa noite, André, tudo bem? Boa noite, Unzelt. Já dando boa noite para o Pedro Ivo Almeida também e o Vitor Biner. Eu passo a sua pergunta ao Celso. Rodadas? Eu não sei responder em rodadas, mas eu te digo que há 2 anos com o próprio Carille. 83 rodadas. Isso, de coisa, né? 83 rodadas. O campeonato, um campeonato inteiro tem quantas rodadas? 38. 83. Então são 38, 76 e um pedacinho ali. Exato. 2 anos e alguma... 76 e um pedacinho ali. Exato. 2 anos e alguma coisa. 3 campeonatos. Mas mais do que isso, Prieto, André, amigos do remoto, amigos todos que nos veem, amigos e amigas, mais do que isso, eu, se fosse o Silvinho, estaria comemorando a evolução no jogo. Do jogo? Do jogo. Ah, boa partida, né? Do desempenho. Boa partida, né? Do desempenho. Que era a principal coisa que vinha sendo cobrada dele, né? Inclusive durante a semana. Eu mesmo outro técnico para esse elenco, ou dava outro elenco para esse técnico. Porque ele é um técnico que insiste num esquema, né? 4-1-4-1, e ele tinha o problema com esses 2 1s. Esse primeiro com quem? O Gabriel? O volante Gabriel? E o centroavante, o Gabriel e o Jô, que hoje fizeram uma grandíssima partida. Então, fizeram os gols. Talvez o Jô fez gol e deu assistência. O Gabriel fez o gol. Então, eu não sei se isso continua assim, se é o encanto, se vai virar abóbora. Ou assim, se é o encanto, se vai virar abóbora. Mas é mais próximo do jogo que ele quer, né? Eu estaria comemorando isso. Quando ele mesmo fala, e falou muitas vezes que o Corinthians era um trabalho em construção, eu comparei com uma construção que tem ali na janela da minha casa. Fico olhando a construção e toda semana eu vejo um andar a mais. Agora no Corinthians eu não vi. E hoje a gente viu. É claro que eu acho que até se você olhar a classificação, o Corinthians não terá mais nenhum desafio peso pesado. Nos quais, aliás, o trabalho do Silvinho foi reprovado. Os piores momentos do Corinthians foram contra Galo e Flamengo. E já numa projeção, já que está falando em G4 significa fase de grupos em Libertadores, eu acho que é razoável se pensar para o ano que vem que esse elenco, que esse trabalho esteja sendo feito para voos mais altos. Então, eu no lugar do Silvinho hoje, mais do que o resultado, porque nunca faltou resultado, a tal sombra do rebaixamento do Corinthians nunca foi efetivamente matemática. Era uma projeção se não viessem reforços, que acabaram vindo. Então, mais do que os resultados, eu sei que é importante para ele se apegar, falar assim, o nosso trabalho está levando ao G4 uma equipe sobre a qual pairavam dúvidas sobre rebaixamento. Mas mais do que isso, eu, nos sapatos dele, estaria comemorando a evolução no jogo. O time mostrou que pode ser capaz de chegar perto do que ele pensa. Perfeitamente. Bom, o André vai falar também a respeito. Bem movimentado, um jogo gostoso de acompanhar. E o Corinthians, estamos lá pela janela. E o Corinthians, faltando 4 andares para acabar o prédio, né? Hoje eu vi chegar uma coisinha. Lá pela janela. E o Corinthians, faltando 4 andares para acabar o prédio, né? Hoje eu vi chegar uma coisinha assim, sabe, no nível da janela? Uma coisinha, opa, não tinha. Sabe quando você olha e fala assim, não tinha? A diferença entre a construção civil... Não tinha? A diferença entre a construção civil e o processo de montagem de equipes de futebol é grande, né? Eu entendo perfeitamente a metáfora que o Celso fez, concordo com ela, mas eu também respeito as diferenças que existem. Para você fazer um prédio subir, você precisa efetivamente trabalhar todo dia e ter meios para isso. No time de futebol você pode fazer isso e as coisas funcionarem mal, não andarem, os andares não aparecerem, né? Eu entendo, Prieto, boa noite Celso, boa noite a todos, companheiros em casa também, que a imagem deixada pelo time do Corinthians depois de perder para o Flamengo no meio de semana foi a pior que o time ofereceu
em todo o Campeonato Brasileiro, mesmo se a gente considerar o período antes da chegada dos 4 jogadores contratados, que são as peças que transformam o time do Corinthians e principalmente, além de transformar o time do Corinthians e principalmente, além de transformar a perspectiva do time, são as peças que, apenas pela chegada delas, e elas não têm responsabilidade nenhuma nessa leitura, mas são as peças que fazem com que surja um time imaginário na cabeça de quem critica o Silvinho por não entregar esse time que as pessoas imaginam. Hoje o William apareceu, ele já tinha aparecido na comemoração do gol do Jô e depois ele apareceu em campo. Fazia muito tempo que o William não aparecia, não jogava. Na partida na qual ele retorna, o Juliano não está. O Juliano, que era um dos caras entre aqueles que foram contratados, que fazem parte desse quarteto, muito resistente, muito regular, muito presente no time. O Roger Guedes, claro, também, o Renato Augusto. Mas o que eu estou querendo dizer com isso imagina se uma equipe transformada por esses 4 jogadores, que são 4 jogadores excelentes do ponto de vista técnico, experiência, tudo, são jogadores de nível muito alto, atuariam em qualquer clube brasileiro, mas o próprio treinador não os teve, pelo menos não na sua plenitude, e não os teve os 4 por um período. E eu não consigo julgar o trabalho, ou eu não consigo indiciar o trabalho sem que os 4, junto com os demais, passem por uma pré-temporada com um treinador, seja quem for, no caso é o Silvinho quem está trabalhando, o tempo e a evolução possa ser percebida ou não, e aí sim uma decisão ser tomada a respeito dele. Porque o que se fala o Silvinho não continuará a encerrar o campeonato. Silvinho, se encerrar o campeonato, não deveria começar a temporada que vem. E eu acho tudo isso muito injusto, por causa justamente dessas questões que eu apontei. O time imaginário, ele é um time na cabeça... O time imaginário